Olá malta, vou começar que já tinha saudades de estar aqui a gravar para vocês, falar com vocês, né? Este mês andei super ausente em publicar vídeos, eu sei, não é por vontade minha, porque por mim eu publicava normalmente todos os fins de semana, mas a universidade tem estado um caos, tenho sempre muita coisa para fazer e depois acabo por ficar um bocado overwhelmed com tudo e depois não consigo ter aquele tempinho bem disposta para estar a gravar. Mas, como é óbvio, não podia faltar, fim do mês temos vídeo de leituras mais TBR. Neste mês de março, apesar de eu ter estado assim bastante ocupada, consegui ler até bastante. Li quase 9 livros, basicamente 9 livros, mas foi porque um já era continuação do mês de fevereiro, li metade, e o outro é um que eu já comecei e ainda só li tipo 150 páginas. Portanto, foi basicamente 9 livros se juntarmos esses dois. Por isso, até foi bastante bom. E o livro que veio do mês de fevereiro, que eu disse que ia acabar porque não me faltava metade do livro, era o The Winners, do Frederick Backman. Eu basicamente disse que a minha previsão era 5 estrelas, porque é Frederick Backman, é da saga Bear Town, portanto, provavelmente ia ser 5 estrelas, e claro, foi. Eu já estava mesmo a ver que ia ser 5 estrelas, tinha quase a certeza e acertei porque este escritor, ele é incrível, os livros dele fazem com que conectamos tanto com as histórias, começamos a achar que aquelas pessoas são reais, aquele sítio é real, aquilo existe, e depois as coisas super tristes que acontecem ao longo da história que fazem chorar imenso. E eu acho que chorei mais com o segundo livro, mas com este também chorei, porque são livros mesmo muito arrebatadores que me despedaçaram o coração aos mil bocadinhos. Portanto, acabei o livro e foi 5 estrelas, tal como eu tinha previsto. Depois o próximo foi Caught Up, da Liz Tomford, o terceiro livro da saga Windy City Series. Eu disse que o segundo ia ser o meu favorito e eu acho que é o meu favorito, mas já está, esta saga está naquele ponto onde começa a ser impossível escolher um favorito, porque são todos tão bons e eu gosto tanto de todos que eu começo a pensar qual é que será o meu favorito, eu nem sei, eu nem consigo escolher. Eu adorei este. Aqui temos a trope de single dad, pai solteiro, e eu adoro esta trope. Então quando é mesmo bem feita, é fantástica. Eu adorei mesmo muito. O Kai, ele joga aquela cena... beisebol. E pronto, tem o filho que é o Max, e a Miller é uma chefe de cozinha em que ela tem ganho super prémios que muita gente com a idade dela não consegue atingir, tipo aqueles prémios que os chefes recebem quando já têm muita experiência e muitos anos de vida. E então ela sente que isso lhe traz muita pressão, mas ao mesmo tempo ela quer viver a conseguir alcançar esse mérito que ela tem. Mas ela decide que está na hora de fazer uma pausa porque ela já não aguenta toda a pressão e acha que aquilo não lhe está a trazer nada de bom para a vida dela. Então ela decide fazer uma mini pausa e o pai dela é o treinador do Kai. E ele diz, olha, ele está a precisar de uma babysitter para o filho, o que é que achas agora neste tempo que estás a descansar? Seres babysitter dele. Claro, como é óbvio, foi aí que tudo começou. Ela depois decidiu ser babysitter do Max. O Kai tem muitos problemas em aceitar babysitters, ele arranja sempre o mínimo dos mínimos dos defeitos para as poderes despedir, porque ele acha que a babysitter tem que ser mesmo perfeita para o filho, ele não consegue deixar o filho com qualquer uma pessoa. Só que o Max conecta-se imenso com a Miller e eles têm uma relação mesmo muito fofa. Eu adorei a relação dela com o Max. E foi mesmo fofo, pronto. Eu dei 3 estrelas e 75. Eu dei 4 estrelas ao The Right Move, que é o segundo, e como eu gostei ligeiramente mais do The Right Move, achei que devia dar 3,75 a este, que é uma avaliação muito boa, claro. Mas pronto, lá está, é um romance, eu não consigo dar assim uma avaliação super alta a um romance, a não ser que seja mesmo incrível, tipo Abby Jimenez ou Emily Henry. Eu já estou super ansiosa para quando sair em maio o 5º livro, que é o do Rio. Quem leu sabe que o Rio vai ter uma história incrível, de certeza. Depois li um lançamento de março, que foi Wild Side, da Elsie Silver. Já estava há imenso tempo à espera deste livro e agora estou desesperada para que chegue setembro, para quando sair o 4º, que é Wild Card. A capa é roxa. Roxa, eu fiquei chocada quando vi, eu adorei aquela capa, roxa é a minha cor favorita, então quando ela publicou eu fiquei tipo, fiquei ainda mais ansiosa para o livro. Mas o Reese, ele é um lutador de boxe e ele usa uma máscara, como está aqui na capa, para ninguém saber que é ele, porque ele gosta de manter a sua identidade secreta. E a Tabitha, a irmã dela morreu, e a irmã dela tinha um filho pequenino, só que quando a irmã da Tabitha morreu,
fez com que o Reese fosse o guardião legal do filho. E isso fez com que ela ficasse muito triste, porque ela é literalmente irmã dele e o Reese era só o vizinho dela. E então é por isso que a Tabitha tem assim uma relação muito de ódio com o Reese e tenta desgostar dele o máximo que consegue. Claro que isso não vai durar muito, né? O Reese é super gentil, muito meigo, ele parece aquelas pessoas que são muito arrogantes e grumpy, mas ele é sem dúvida muito fofo e eu adorei a maneira como eles comunicavam. Tipo, a comunicação deles foi tudo, eu adorei. E basicamente tem aqui esta imagem do bolo com os noivos, o bolo de casamento com noivos, porque este livro é fake marriage, ou seja, eles casam-se por causa de um propósito, mesmo não querendo estar a casar, e depois é aquela trope em que ele trata-a por my wife e diz a toda a gente my wife e eu tipo... Amei. Elsie Silver nunca erra. Esta mulher é incrível. 4 estrelas, claro, porque é fantástico. Depois, minha Nossa Senhora, o meu livro 5 estrelas do mês, tirando o The Winners, porque já fazia parte do mês de fevereiro também, foi Shadow Princess, da Suzanne Valenti e Caroline Peckham. Quarto livro da saga Zodiac Academy, o livro que toda a gente avisa que é a partir daqui que tudo começa a descambar e a partir daqui começa o sofrimento e as lágrimas e tudo, basicamente. É felicidade, tristeza, raiva, ódio, nojo, muito pouco felicidade, na verdade. Eu adorei este livro, foi mesmo... Nem tenho palavras. Eu acho que quando eu fiz a review no Fable, eu escrevi tipo... Eu disse basicamente, como é que elas podem acabar um livro assim? Eu estou tão investida nesta saga e eu adorei tanto este. Nunca estive aborrecida e deu tudo o que tinha a dar, mas este fim deu cabo de mim. Porque é isso. Este livro resume-se a 50 páginas do fim, porque por mais que eu tente imaginar tudo o que se passou aqui para a frente, que eu sei que adorei, ao pensar que depois teve este final, anula tudo o resto que eu senti anteriormente, estão a ver? Para mim, este livro é fantástico. Eu adorei, apesar de ter odiado completamente este fim, detestei mesmo imenso, mas não é em termos da escrita, é em termos de o que elas fizeram à história das personagens principais. Mas pronto, em geral eu adorei, já sabem, quando é uma saga eu não costumo falar muito sobre o que é, porque não quero estar a dar spoiler de livros anteriores ou a seguir, então saibam que eu gostei e dei 5 estrelas. A seguir um livro que eu vou só falar mais neste vídeo, porque tem que ser, e depois nunca mais vou falar dele na vida, porque eu nunca mais quero ver este livro à minha frente. Quer dizer, eu vou continuar a tê-lo na estante, mas pronto. Nunca mais quero pensar nele, nunca mais quero lembrar-me dele, muito menos falar dele outra vez. Portanto, última vez que eu vou falar deste livro, para sempre. Eu li um dos livros mais tristes já falados, um dos romances mais tristes de sempre, que já é falado há uns aninhos, muito popular no TikTok que esteve. Agora já não é tão falado, mas eu tinha-o comprado já há mais de um ano e decidi que estava na hora de o ler. Não sei porque que eu tive essa ideia, pior ideia que eu tive na minha vida. Ainda por cima li este livro quando estava com o período, portanto eu chorei horrores. Mas tipo, horrores. Sabe o que é horrores? É estar a chorar do início ao fim, sem parar. Yeah. E o livro A Thousand Boy Kisses, da Tilly Cole. Este livro é o 1000 Beijos do Garoto. Acho que é assim que se chama em português. E este livro é horrível, ok? É horrível. Eu vou tentar falar super rápido sobre ele, porque lá está, eu não quero falar mais sobre ele na minha vida. Mas, basicamente, a avó da Poppy, no início do livro, está a morrer. E decide que a prenda que lhe quer dar antes de morrer é este frasco, com coraçõezinhos assim de papel lá dentro, vazios, para ela escrever todas as vezes que um rapaz lhe der um beijo e ela sentir que o coração dela fica cheio de amor, fica cheio de felicidade com esse beijo, porque as melhores memórias da avó dela eram os beijos que o avô lhe dava, que faziam o coração dela explodir de alegria. E então ela queria que ela, todas as vezes que tivesse um beijo assim, escrevesse num coração de papel para ter um frasco com todos os beijos que fazem que explodiu o coração que ela já teve. E pronto, eu não vou dizer mais nada, porque já dá para perceber o quão... Não, na verdade parece que vai ser um livro super fofo e super feliz e cheio de amor e carinho e beijinhos, mas não, é horrível, porque depois acontece uma coisa que... é horrível. Este livro deixou-me tão traumatizada que eu nem sei falar, nem sei arranjar palavras para descrever este livro. Como é óbvio, eu não posso dizer o que é que aconteceu, porque é literalmente o plot do livro, né? Isto é péssimo. A toda a gente que recomendou este livro, odeio-vos. Eu nem vou dizer mais nada sobre este livro, acabou-se todas as minhas palavras para ele neste momento. Mas eu dei 4 estrelas. Porque
apesar de tudo, eu sei que vou pensar nele muitas vezes e que me vou lembrar dele em muitas situações e vou ficar triste. O que é que se há de fazer, né? Mas, em geral, eu não recomendo, caso vocês sejam pessoas sensíveis como eu, que choram com tudo porque acham que as pessoas que estão em páginas, em folhas de papel, são reais. Não recomendo. Mas, caso gostem de ter o vosso coração completamente despedaçado. Depois a seguir li Emily Wilde Encyclopedia of Fairies, da Heather Fawcett, e eu dei 4 estrelas a este livro porque eu gostei mesmo muito. Eu não estava nada à espera, fiquei muito surpreendida porque pensei que ia ser tipo um livro de 3 estrelas, assim, aquele livro bom, mas nada de especial. E não, eu gostei mesmo muito. Neste livro, a Emily Wilde, ela é uma professora e ela vai viajar para um sítio para escrever a sua enciclopédia de fadas, mas não é fadas, é criaturas. Tudo sobre criaturas diferentes que nunca tenham sido faladas nesta altura, claro. Que isto passa-se em 1909? Sim, 1909. Eu li este livro enquanto ouvia o audiobook e a narradora fez um trabalho excelente, porque ela tinha mesmo aquela voz com sotaque britânico que parece mesmo daquela altura mais antiga que eles falavam super chique. Tipo Bridgerton. Então eu também acho que foi por isso que eu adorei tanto, foi estar a acompanhar este livro com o audiobook, que tornou a experiência muito mais interessante e mais fácil de ler, que eu sinto sem o audiobook este livro tinha sido um pouco mais difícil para se ler, por causa de lá está desse inglês bem diferente. Pronto, e ela vai lá para esse sítio para escrever a sua enciclopédia e depois aparece lá o rival dela, que é o Wendell Bumblebee. Esta trope é um bocado reverse Grumpy Sunshine. Ela é um bocado muito mais grumpy, não gosta muito de falar com pessoas, prefere o seu tempo sozinha, e o Bumblebee é muito mais sunshine e mais divertido, só que ela não gosta dele porque são rivais, mas ele nunca demonstrou que não gostasse dela, e depois eles vão em muitas aventuras para ela escrever a enciclopédia dela e foi mesmo muito divertido. Foi uma história muito diferente do que eu estava à espera, mas que eu adorei imenso e sem dúvida que vou ler a trilogia. É uma fantasia muito leve, assim bem cozy, para se ler enquanto estamos... Agora não, porque já está a chegar a primavera, né? Se bem que para a semana vai estar frio outra vez, mas whatever. Este é aqueles livros para se ler assim à lareira com uma chávenazinha de chá, estão a ver? É incrível. De seguida, meu Deus, eu estou chocada como é que eu li este livro este mês com todos estes outros, mas enfim. Eu li Cursed Fates, da Caroline Peckham e da Suzanne Valenti, que é o 5º livro da saga Zodiac Academy. E vocês estão a ver isto? Isto é um calhamaço de 1000 páginas. 1000 páginas! E eu li-o tipo em 4 dias, talvez. E mais estes livros todos e mais 2. Portanto, alguma coisa está errada comigo em relação a esta saga, porque eu não acho normal o quão rápido eu consigo ler estes calhamaços e gostar sempre de todos. Este livro já dei 4 estrelas, porque apesar de eu ter gostado imenso também, como é óbvio, já ninguém está surpreendido que eu gosto destes livros, fiquei mesmo super chateada com este final e com o que aconteceu a uma personagem. Uma personagem que meio que se sacrificou, digamos, para o bem da outra, e isso enervou-me imenso, porque eu não queria que ele fizesse isso. E depois o fim foi horrível, eu odiei este fim outra vez. Eu já percebi que elas têm a mania de acabar os livros assim com um final horroroso para dar logo vontade de começar o outro a seguir. Eu sempre que acabo um livro Zodiac Academy penso logo, será que leio já o próximo ou espero mais um pouco? Então eu faço tipo um intervalo de 1 ou 2 livros, mas depois já não aguento mais e tenho de voltar a ler o próximo porque preciso saber o que é que aconteceu. E pronto, como é óbvio, aconteceu com este livro, né? Li o Shadow Princess, li 2, li este, depois de ler este, li 2 e depois já vou começar o 6º. Portanto, estou completamente viciada, o que é que eu hei de dizer mais, né? Apesar de terem sido 1000 páginas, pareceram tipo 100, porque para mim eu preciso de mais. E eu não consigo acreditar que já só me faltam 4 livros para acabar esta saga. Que eu achava que ia demorar tipo 1 ano a ler. Já estou a ler há 3 meses e só me faltam 4. Ai meu Deus. A seguir li a minha maior desilusão do mês, que foi Never Lie, da Frida McFadden. Eu estava mesmo muito ansiosa para ler este livro porque vi... Já tinha falado num vídeo que eu não ia arriscar muito nos livros da Frida porque vi que os melhores eram só mesmo os da Criada, o primeiro e o segundo. O que os outros acabam por não ser nada de especial, ou muito previsíveis, ou muito repetitivos, mas toda a gente dizia que este valia muito a pena ler e que era dos melhores dela, então eu fiquei super ansiosa para ler, não é?
Mas desiludiu-me, infelizmente desiludiu-me, dei 3,5 estrelas porque eu adorei a história desde o início, só que depois chegou a 80% e houve, assim, o plot twist que eu li em conjunto com o meu namorado, portanto nós temos exatamente a mesma opinião, em que achámos que foi tipo um plot twist que não fazia sentido, parecia que tinha imensos fins abertos que não ligavam a certos sítios, estão a perceber? Foi um bocado confuso o plot twist e depois, até ao fim, continuavam sempre a acontecer plot twists à toa que vinham não sei de onde, parecia que foi demasiado forçado o plot twist que deu origem a outros. Neste livro a Tricia e o Ethan, eles casaram-se há 6 meses e agora andam à procura de uma casa para viver, até que visitam este casarão enorme que pertencia a uma doutora psicóloga, psiquiatra, que era a Adrienne Hale, que desapareceu há uns anos atrás e ninguém sabia o que é que lhe tinha acontecido, ninguém sabia o que é que era feito dela, toda a gente achava que o namorado a tinha matado, mas nunca ninguém soube verdadeiramente a história. E claro que a casa onde eles foram parar era a casa da doutora Adrienne Hale e a Tricia descobre uma passagem onde há uma sala inteira cheia de cassetes de todas as gravações de consultas que a doutora teve com os seus pacientes e ela começa a descobrir ali umas coisas que talvez possam ter sido pistas para o desaparecimento da doutora, o que é que lhe aconteceu. Tem uma premissa super boa, uma história que podia dar super certo e que eu gostei mesmo muito de estar a ler, até chegar à parte dos plot twists que estavam ali a ser despejados com toda a força, que estragou o livro, porque de resto eu estava mesmo a gostar imenso, talvez foi por isso que eu não tenha dado uma avaliação mais baixa, porque até a 80% mais ou menos eu gostei muito de ler. E por último, o livro completo que eu li foi Play Along, da Liz Tomford. Eu ainda pensei em guardar este livro para abril, que assim lia um livro em cada mês até chegar maio, quando saísse o quinto, mas não consegui esperar e queria muito ler este livro. Mas pronto, agora tenho quase 2 meses para esperar até sair o quinto, né? E lá está, foi o que eu disse há um bocado com o Caught Up. Estes livros são todos muito bons e parece que ficam cada vez melhor, mas ao mesmo tempo gosto de todos igual. E estou naquele ponto que não consigo escolher um favorito porque eu gosto mesmo de todos. Este foi mesmo... eu adorei este livro. Eu adorei todos, como já se deve ter percebido, né? Este também dei 4 estrelas e já está naquela fase em que eu estou tão apegada a estes personagens, à história deles, que chegou uma parte que eu até chorei. Eu nunca estava à espera de chorar numa saga de romances de desporto. Nunca pensei na minha vida, mas aconteceu. Este livro, um bocadinho como o Wild Side, eles também se casam sem querer, porque eles estavam bêbados e casaram-se. A Kennedy, ela é tipo fisioterapeuta, digamos, do clube do Isaiah, que ele também faz aquela cena, beisebol, e eles aproveitam o facto de se terem casado para a manter lá durante para manter a Kennedy a ser fisioterapeuta da equipa dele durante mais uma época, mas o Isaiah sempre teve um crush na Kennedy e sempre achou que eles eram feitos um para o outro, então ele decidiu aproveitar também esse tempo para tentar conquistá-la e mostrar-lhe que ele podia ser o par perfeito para ela. Mas foi mesmo muito engraçado e ao mesmo tempo muito triste. A Kennedy achava sempre que o Isaiah é tipo um playboy e só estava a gostar dela porque ela o rejeitava e isso fazia com que ele tivesse aquela paixão por ela, mas não, o Isaiah sempre gostou muito dela há muito tempo. E a Kennedy também luta imenso contra o machismo por ser uma mulher num campo maioritariamente dominado por homens, infelizmente. A relação deles também foi mesmo incrível e o final... Eu acho que a Liz Tomford é uma das poucas escritoras que escreve epílogos que realmente valem a pena ler, porque não é aquele epílogo tipo... Claro que às vezes também é casaram-se e viveram felizes para sempre, não é? Porque isso é óbvio nos romances, mas tem sempre uma coisa super crucial para a história que eu adorei e fiquei tipo... Oh my god. Yeah. Adorei, estou ansiosa para o quinto. E agora, passando já um pouco a TBR de Abril, que é um livro que eu já comecei, como eu já falei, né? Mas eu ainda só li 178 páginas, então achei meter já na TBR de Abril, porque o mês já está a acabar e então já vai ser um livro completo em Abril, que é, obviamente, ninguém se surpreende, Fated Throne, da Caroline Peckham e da Suzanne Valenti, 6º livro da saga Zodiac Academy. Pronto, como é óbvio, né, tive ali aqueles 2 livrinhos de intervalo e agora tenho que ler já o próximo, porque eu não aguento. Eu nem sequer meti o 7º livro aqui na TBR, mas vamos ser realistas, provavelmente ele vai estar nas minhas leituras de Abril.
Eu devia ter posto. Mas pode ser que em abril, como eu não vá ter muito tempo porque vou ter o meu projeto final da licenciatura, talvez não tenha tempo para ler porque é o maior livro da saga. Tem 1020 páginas. Se bem que aquele tinha 1000 e eu li na boa em 3 dias, mas pronto, 3, 4. Logo se vê, já estou a pensar demasiado, portanto, pronto, tenho este livro na TBR, estou muito ansiosa, como é óbvio, e muito provavelmente vai acabar mal, vai acabar num cliffhanger, que eu vou querer começar logo o próximo livro. A história repete-se com cada livro. Os próximos 2 livros que eu quero ler são lançamentos de abril, portanto, ainda não os tenho fisicamente, mas já mandei vir os 2, portanto, eu só estou à espera que eles cheguem, literalmente. Um deles é Say You'll Remember Me, da Abby Jimenez. Eu sei que imensa gente já o recebeu, imensa gente até já o acabou, e eu ainda não o recebi, não sei porquê. É o que deve ter alguma cena contra mim, mas eu não recebi, não o tenho, portanto, só quando ele chegar é que vou começar logo a ler, que é provavelmente assim que eu acabar o Zodiac Academy 6, começo logo a ler esse livro. Mas pronto, ele é basicamente o 4º livro de uma saga que ela tem escrito, que é o Part of Your World, Yours Truly, Just for the Summer e agora este. Eles podem ser lidos individualmente como um romance singular, único, mas eu também recomendo lerem pela essa ordem porque dá sempre aquele contexto de todas as outras personagens e são todos muito bons, portanto eu recomendo todos. Então acho que podem ler pela ordem, que assim torna a experiência ainda melhor. Depois o próximo também é de uma das minhas escritoras de romance favoritas, é Great Big Beautiful Life, da Emily Henry. Eu estou a morrer de ansiedade para ler este livro. Amo os livros da Emily Henry e os últimos que ela lançou, o Happy Place e o Funny Story, são tipo dos meus livros favoritos de romance de sempre. Eu sinto que ela cada vez fica ainda melhor. Ela já era muito boa, mas cada vez está melhor. E a cada livro que passa, os livros são cada vez mais incríveis. Então estou desejosa para que este livro chegue, só que vai demorar um pouco, porque eu acho que ele só sai tipo dia 20 e muitos de abril. Mas pronto, quero muito ler e já estou há meses à espera deste livro. Pronto, na verdade estou à espera deste livro desde o Funny Story, desde abril do ano passado. Então, pronto, há um ano. Depois, tenho aqui um livro de verão que infelizmente não tive a oportunidade de ler no verão do ano passado, então eu quero aproveitar este mês que tem muitos dias de sol, que parece verão, para ler. Já estou farta de esperar que chegue o verão para ler este livro, então vou decidir ler na primavera. Que é Summer Romance, da Annabelle Monaghan. Eu adoro também esta escritora. Abby Jimenez, Emily Henry e Annabelle Monaghan deve ser tipo o meu top 3 de escritoras de romance favoritas. E a Elsie Silver. E a Liz Tomford. Isso é o meu top 5, provavelmente. E a Chloe Walsh. E a Lynn Painter. Enfim, nunca mais saio daqui. Eu sinto que os livros dela têm que ser lidos mesmo no verão, assim, em tempos de calor, porque ela tem livros assim bem de verão. Não sei explicar. E este é literalmente romance de verão. E assim, quando sair o novo dela, em junho ou maio, acho que é em junho, e assim quando esse lançar já vou estar pronta com todos os livros dela lidos, pronta para o próximo. Depois, o meu primeiro livro de não ficção. Nunca pensei em dizer esta frase, mas eu quero muito ler Everything I Know About Love, da Dolly Alderton. Sim, este é um livro de não ficção, é basicamente a história da escritora, quase como um memoir dela, mas muita gente diz que este livro dá aquela sensação de não ser não ficção, parece mesmo que estamos a ler um livro de ficção que estamos habituados a ler, e isso deixou-me bastante interessada e muita gente diz que é tipo o livro favorito que já leram, que ensinou-lhes imensas coisas, de coisas que já aconteceram com elas próprias, de coisas do futuro. Sentem que é quase um guia de ser mulher, um guia de uma irmã mais velha, como se fosse um conselho de uma irmã mais velha. Então eu estou muito entusiasmada para ler e espero mesmo ler este mês. Também já o tenho há algum tempinho e eu adoro despachar livros da minha TBR, que já tenho há muito tempo, para poder começar a ler livros novos que vão sendo lançados. Então, yeah. E por fim, o último livro na TBR é assim. Depois do A Thousand Boy Kisses, eu jurei que nunca mais ia ler um livro triste na vida, mas depois lembrei-me que ainda tinha aqui este. Portanto, este juro que vai ser o último livro triste que eu vou ler, porque eu sei que estes livros não estão para mim. Eu fico demasiado depressiva, fico muito triste, choro imenso, sinto-me mal. Portanto, eu vou decidir de ler livros tristes depois deste. Eu só vou ler mais este porque eu tenho aqui e eu comprei. E comprei em Londres, então tem um lugar especial no meu coração, que é The Things We Leave Unfinished, da Rebecca Yarros, que é a escritora de Fourth Wing. Este livro custou-me 2 libras, portanto não era assim tão grave se eu não o lesse e vendesse ou desse, mas eu sinto que como o comprei, tenho que o ler, percebem? E pronto, não faço a mínima ideia sobre o que é este livro, sei que tem alguma coisa a ver com cartas e correspondência entre pessoas que estão longe, mas não sei muito bem a história em si e nem quero saber, só quando estiver a ler. E sei que é um livro triste, portanto, como eu falei, este vai ser o último porque eu não consigo lidar com o durante e o pós de ler um livro triste.
por isso vou ter que ler este. Só mesmo para acabar. Portanto, estes foram os livros deste vídeo. Eu já sabia que isto ia acontecer, né? Já faz parte. É que cai sempre. É impressionante, juro, é impressionante. Meu senhor amado. Desejem-me sorte para eu agora ter que tirar a thumbnail deste vídeo. Com estes calhamaços todos aqui. Estes calhamaços que eu me estou a referir. A fazerem peso nos meus bracinhos frágeis e sensíveis. Enfim, espero que tenham um ótimo mês de leituras em abril. Espero que tenham tido um ótimo mês de leituras em março. E espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. E espero mesmo ver-vos no próximo. Tchau!